Boa noite. Obrigado por ter vindo no dia mais frio do ano. Obrigado pela boa vontade. O que eu vou tentar de falar hoje é sobre dois momentos, digamos, do Renascimento, que são dois momentos marcantes. O momento em que ele se distancia da pintura anterior, da arte medieval, né, e tentar um pouco entender qual é o elemento de novidade, e depois o momento já na passagem entre o século XV e o século XVI, né, na geração do Rafael, do Michelangelo e que vem depois, em que a arte adquire de novo uma característica um pouco diferente. Quer dizer, eu acho que no Renascimento tem esses dois momentos que são muito marcantes quanto à concepção da arte da época e, por consequência, a concepção da arte que a gente tem até hoje, né? Porque, sem dúvida, o que nós entendemos por arte depende muitíssimo do que eles entendiam por arte, né? Eles inventaram um pouco esse negócio da arte, né, em relação a tudo que vinha antes. Até o começo do século XV, até a época em que Donatello, Brunelleschi, quer dizer, um grupo de florentinos, que não eram muitos, afinal, uma dúzia, né, começaram a produzir obras extremamente inovadoras, tinha duas concepções de arte no mundo ocidental. Uma vinha da tradição da universidade. Era a divisão clássica entre artes liberais e artes mecânicas. As artes liberais eram aquelas que se podiam fazer sem nenhuma atividade manual, ou seja, aqueles que só diziam respeito ao espírito. Eram, portanto, as artes da linguagem, gramática, dialética e retórica, né? E as artes chamadas matemáticas. A música, que não era uma arte manual, porque se podia cantar, né? Evidentemente, era a única daqueles que hoje que chamamos artes, junto com a literatura, que não pedia uma atividade física. Obviamente a música instrumental era excluída. A música, a astronomia, a geometria e a aritmética. Essas eram as 7 artes liberais, dignas de um intelectual. E as outras artes eram chamadas de mecânicas. Tinha algumas que tinham um estatuto um pouco melhor, como a arquitetura e a medicina, mas em geral tudo o resto, pintura, escultura, junto com marcenaria, ofício e pedreiro, enfim, era artes mecânicas. Essa divisão, portanto, era entre as artes que produziam coisas e as artes que produziam pensamentos, né? Podemos estabelecer dessa maneira, né? Tem um outro, mas começa a surgir a partir das cidades livres, principalmente italianas, do século XII, XIII e XIV, uma outra concepção de arte, uma outra maneira de usar a palavra arte. Nessa acepção, a arte significa guilda, né? A associação daqueles que fazem a mesma profissão, né? E aí, obviamente, são artes mecânicas, né? São artes que produzem coisas, que produzem objetos comerciais, enfim, né? E no final do século XIII, 1294, se não me engano, há uma revolução política em Florença e as guildas assumem o poder. São promulgados uma lei que se chama Ordinamento de Justiça, que estabelece que só quem pertencia às guildas, ou seja, fosse inscrito a uma arte, poderia exercer um cargo público na cidade. O que significa que todo mundo, inclusive os nobres, tinha que se inscrever, obviamente não praticavam, mas tinha que se inscrever a médico, comerciante de lá, né? Senão eles não podiam ter acesso a nenhuma atividade pública na cidade. 1290, 94 é a época que Giotto faz as pinturas em Assis, que são as primeiras pinturas, digamos, de um novo mundo, né? E nas pinturas de Giotto já tem
uma mudança de perspectiva. Em geral, as pinturas medievais são organizadas segundo uma estrutura bem hierárquica. As pessoas mais importantes, os santos, os heróis, os reis, são maiores, estão em cima, né? Os menos importantes estão embaixo, são menores. Né? Então, o que estabelece a formação do quadro é geralmente a posição que cada personagem ocupa dentro da sociedade. Se você eu não trouxe Giotto, porque senão a gente partia muito longe do que vocês vão ver na exposição, ou que já viram na exposição. Mas se vocês olharem em casa os afrescos de Giotto, partindo da Assis, você percebe que lá a estrutura da cena é determinada pela ação, não pelo que os personagens são, mas pelo que os personagens fazem, né? Então, por exemplo, tem uma famosa que é São Francisco, são as histórias de São Francisco, né? Não à toa também, né? Porque é outra personagem que obviamente quebra um pouco as estruturas hierárquicas da sociedade. Tem uma em que um fiel estende o seu manto para o santo passar. E toda a cena dividida em dois grupos de pessoas, com esse movimento do manto que faz um vazio no meio, né? É todo estruturado dessa maneira. O gesto que estrutura a cena é esse gesto de estender o manto, né? São Francisco fala com os pássaros. Só tem o santo, tem uma árvore inclinada da mesma maneira do santo e os passarinhos no meio. É só isso. Né? Você vê a cena, não tem nenhuma hierarquia entre os personagens. A árvore é tão importante quanto São Francisco. E por aí vai. Né? Então começa a estabelecer já nessa época uma nova ideia de espaço pictórico, porque é um espaço que é determinado pela ação, pelo que os personagens fazem, né? Não pelo seu nível hierárquico. Mas isso dura pouco tempo. Depois tem uma decadência que é devida em grande parte à peste negra, né, que é 1348. Então a população da Europa se reduz pela metade e tem uma certa volta a uma tradição gótica mais rígida no final do século. Os artistas de que vamos tratar hoje, que são esses artistas da primeira Renascença, são pessoas muito estranhas, porque as guildas já estão em decadência, já começam as senhorias a assumir, quer dizer, os novos nobres, que são na verdade banqueiros, são pessoas eminentes da guildas, começam a assumir o poder, mas começa a se criar uma série de intelectuais que não pertencem nem à classe dos intelectuais que sabem latim, que frequentam a universidade, nem às guildas. São aqueles que são chamados, nos textos da época, mestres das artes mistas. Artes mistas são artes em que, na verdade, esses mestres se dão a liberdade de construir as suas próprias pesquisas de uma maneira extremamente livre. Tem um conto que fala de um dos encontros desses intelectuais num jantar, que é o conto do marceneiro gordo, se chama, porque tem toda uma história com o marceneiro gordo, mas que não interessa aqui. Nesse conto começa com esse jantar e o narrador diz que depois do jantar as pessoas se reúnem em volta da lareira e trocam ideias sobre os próprios trabalhos, do que cada um está fazendo, sobre os novos resultados que cada um está fazendo. As guildas não faziam isso. A guilda não se dizia como é que você trabalhava, porque era segredo da guilda, né? Tinha punição gravíssima se você contasse. O problema é que eles não se sentiam pertencentes à guilda. O que eles estavam fazendo não era uma tradição, mas era uma experiência, né? Era uma experiência que era dada sobre a ideia que fosse possível, de um lado, ter uma abordagem empírica sobre a realidade, estudar como o espaço é, como a luz é, como as coisas, estudar novas técnicas de fusão, novas técnicas de construção, novas técnicas de pintura, né? Daí a pouco se começa a inventar a tinta a óleo, né? Por outro lado, estudar novos princípios
racionais que não eram aquela tradição universitária. Por exemplo, a perspectiva. A perspectiva é um cálculo matemático, mas que depois é posta à prova por Brunelleschi com umas tabuinhas experimentais. Que ele faz uma tabuinha, numa figura em perspectiva, faz um buraco na tabuinha, você tem que ver a figura com um espelho na frente, de maneira que você não vê mais o quadro, mas vê só a imagem, né? Olhando pelo buraco de trás do quadro, você vê a imagem refletida. Depois faz outra em que ele recorta, é nessa que tem um buraco, ele faz o céu com um espelho, né? Tem outra em que ele recorta para colocar contra o céu para ver se funciona. Essas tabuinhas ficaram em Florença por todo o século XV, eram famosas como exemplo, né, de como se constrói a perspectiva. Então, por exemplo, a perspectiva é uma regra que é aprendida em parte empiricamente, em parte racionalmente, né? O espaço que vai ser construído é um espaço que de um lado é mais realista do que o espaço gótico, do outro lado é mais racional do que o espaço gótico. Eu queria começar mostrando justamente como isso acontece num pintor que foi mais importante do primeiro Renascimento, embora tenha chegado um pouco mais tarde do que Donatello e Brunelleschi, que são um pouco os pais da pátria, né, nesse caso, que é um pintor que morreu com 27 anos. Então é um pintor que teve uma carreira fulminante, foi considerado o maior pintor da sua época, mas morreu muito jovem. E o primeiro quadro que vocês estão vendo é um quadro que ele pintou quando tinha 21 anos. É ainda um quadro gótico. Por que digo que é ainda um quadro gótico? Porque o espaço é completamente dependente das figuras. Evidentemente, não sei se aqui dá para ver, porque na projeção sempre se perde coisa, mas tem um assoalho convergente embaixo. Mas isso é apenas para dar uma certa simetria, porque ninguém se preocupa do espaço em que essas figuras estão. Evidentemente, ele, por exemplo, desenhou antes a Madonna, né? Essa Madonna responde a iconografia bizantina, se chama Madonna Theotokos, que é uma Madonna que significa mãe de Deus em grego, que é uma Madonna que não está nem exatamente sentada nem em pé, mas uma posição como se ele mostrasse na frente dela o neném, né? É uma imagem que deriva das imagens antigas dos imperadores, que tinha a vitória com um brasão e dentro a imagem do imperador, né? Ele reproduz essa imagem. Então parece que tem uma amêndoa, né, onde está o menino, e essa Madonna é desenhada evidentemente pela linha do contorno, um pouco como o Volpi desenha as Madonas, né? Ele se refaz essa tradição. Aí ele não tem muita preocupação de fazer de maneira realista a cadeira, o trono, né? O trono, perspectivamente, seria errado, mas o trono é apenas, né, o fundo sobre o qual ele construiu o desenho. E todo o espaço que está em volta é um espaço pensado apenas como amplificação dessa figura central, né? Portanto, o que conta é a retomada, é um quadro lindo, né? Quer dizer, com 21 anos ele já era extraordinário pintor, mas é um quadro gótico, né? É um quadro em que o que conta é essa relação hierárquica entre as figuras, e que cada figura é fechada por uma linha que remete a uma iconografia, a uma tradição, geralmente bizantina. Em 26, ou seja, 5 anos depois de ter entrado em contato com esse grupo, ele pinta isso. Olha o salto em 5 anos, né? Esse aqui, inclusive, esse aqui é uma Trindade, é um afresco que está na parede de Santa Maria Novella. É um afresco em que a relação do espaço, evidentemente aqui o protagonista é o espaço, né? A relação do espaço com as figuras, é o espaço que estabelece o significado da imagem. É um afresco numa parede branca, embaixo tem essa simulação de um altar, né? E um sarcófago embaixo com a morte. Em cima tem os dois doadores, a Nossa Senhora João Batista e a Trindade, ou seja, o Cristo, o crucifixo, a pombinha, né, do Espírito Santo, que está aqui, a pombinha do Espírito Santo,
é o Pai, né? Pai Nosso. Aqui não tem uma gradação, mas não tem nenhuma diferenciação entre as personagens divinas e as personagens humanas, né? São todas, parece que compartilham o mesmo espaço, em graus diferentes, né? Embaixo do altar tem a morte, que foi vencida, né? E em cima tem os doadores. Na entrada dessa capela, quem desenhou a capela, segundo a tradição, é Brunelleschi. Brunelleschi fez o desenho arquitetônico para colocar as figuras. E aí, bem apoiado no chão, estão, inclusive Deus está apoiado no chão, né? Tem uma base aqui embaixo, né? Em que ele, está vendo aqui, né? Ele construiu uma base para o Deus ficar em pé lá em cima. E, obviamente, a estrutura geométrica é dada por essa linearidade vertical do Pai, Espírito Santo e Filho, e a linearidade horizontal da cruz, né? Agora, o que é interessante é que esse espaço é, ao mesmo tempo, mais realista, mais empírico, mas também mais racional, né? É um espaço completamente racionalizado, é mais ideal, né? O que caracteriza esse primeiro renascimento é justamente essa união de real e ideal, né? Aquilo que é representado no quadro é algo que parece mais palpável, mais humano, não tem uma diferença entre as figuras divinas e humanas, mas ao mesmo tempo é também um espaço perfeitamente racionalizado e perfeitamente harmonizado, né? Tanto que esses espaços que aparecem nas pinturas é espaço que também é projetado. Logo depois dessa pintura, o Brunelleschi vai projetar igrejas, São Lourenço e Santo Spirito, em Florença, que tem justamente esse mesmo tipo de estrutura em cima, né? E a divisão entre o espaço humano e o espaço divino é dado apenas, praticamente se torna uma convivência hierárquica, naturalmente, né? Depende de quanto mais você afunda nesse espaço, mais você está indo para o céu, né? Mas é uma espécie de espaço divinizado, mas trazido para a Terra. Um outro exemplo, esse Piero della Francesca, já no meado do século, é uma sagrada conversação. Se vocês virem a estrutura arquitetônica desse quadro, aqui tem... como é aqui? É uma planta, é uma igreja com planta grega, né? Quer dizer, com braços iguais, né? Imagino, poderia ser até com nave longa, mas pela distância que nós estamos justamente a cornija de onde começa a parede da nave, né? Então, é exatamente a posição, a pilastra da nave não se vê por pouquíssimo, né? E dentro desse espaço, que é o final de uma igreja, poderia ser uma igreja normal, tem uma gradação, tem um ábside aqui, e aqui estão os anjos, né? No transeto, quer dizer, naquele braço longitudinal, né, braço transversal que tem na igreja, a igreja é feita a cruz, né? No braço transversal estão os santos, né? E no meio dos santos a Madonna, que unifica esse círculo, né? Vê que são círculos sempre mais amplos, né? E aqui está a Madonna. Na frente está o doador, que é o Duque Federico de Montefeltro, um dos maiores mecenas da Renascença, que já está um pouco no nosso espaço. Para fazer a divisão, ele apoia a lança, esses braçaletes, esses, não sei como se chamam, enfim, braçadeiras, né? Essas da armadura. Ele já está no espaço mais real, está no nosso, né? Então esse espaço é uma espécie de síntese de todos os espaços, do espaço divino e humano, dentro de um espaço ideal. E em cima desse oval da Nossa Senhora está um ovo pendurado na concha, que reproduz o oval perfeitamente, parece quase a matriz, né, da composição inteira, porque esses círculos vão ampliando a partir do ovo, né? Mas o ovo é um símbolo da criação, né? Então, um símbolo da criação que se repete, obviamente, com o nascimento do Cristo, né?
A concha também é um símbolo da criação. E aqui tem um efeito estranho, porque, embora esse ovo deveria estar lá no fundo, né, porque está pendurado na concha, que é no fundo do ábside, por uma questão de simetria, nós o vimos exatamente em cima da Nossa Senhora, que na verdade está no centro da igreja, né? Então, esse espaço é o espaço geométrico ideal perfeito, mas é também o espaço humano perfeito, né? É o espaço como deveria ser e como se pretende fazer que seja, né, o espaço de convivência, né? Tanto que, nesse mesmo período, nessa mesma cidade onde foi feito esse quadro, que é Urbino, que é a cidade do Duque Federico, se fazem essa igreja, que é a mesma coisa, né? Piero della Francesca é uma espécie de guru, né, do Federico de Montefeltro, e a partir de Piero Francesca se escrevem livros sobre as perspectivas, se escrevem livros científicos, se fazem projetos de arquitetura, né? Se fazem projetos como esse. Não, desculpe, essa é uma outra história. Cadê? Não coloquei. Mas, enfim, se fazem quadros. Existem 3 quadrinhos feitos em Urbino, que se chamam Città Ideali. São 3 cidades, que são uma espécie de modelo de cidades, como deveriam ser. A cidade tem que ser construída como um quadro, segundo perspectivas, né? De maneira que você tenha sempre uma visão harmônica em qualquer lugar você esteja. Se fazem cidades inteiras, segundo esse modelo. Pienza é uma cidade construída de zero, né? Só segundo um projeto de perspectiva. Ferrara é uma cidade que é duplicada, quer dizer, o cara tinha uma cidade medieval, ele faz uma cidade do mesmo tamanho do outro lado do rio. Eles podiam também, né? Tem essa vantagem. Que é feita segundo perspectivas renascentistas, segundo proporções renascentistas. Então, é uma ideia de arte que é, ao mesmo tempo, nova forma de conhecimento, que mistura conceitos empíricos, questões literárias e questões matemáticas, né? É projeto político, digamos, né? É refazer o Brunelleschi fez os grandes prédios públicos de Florença. Não apenas a igreja, que foi a grande invenção do ponto de vista técnico, mas o Hospital degli Innocenti, que é o orfanato, né? O orfanato da cidade, né? Onde estamos os meninos órfãos, né? É o projeto Brunelleschi, tem que ser feito na frente da igreja, segundo determinadas perspectivas, né? É uma ideia harmônica da sociedade, né? O Federico de Montefeltro, que mandava fazer essas cidades ideais, e vocês vão ter nessa exposição uma porta marchetada em que tem uma dessas cidades ideais, e reparem que a direita está escrito Fedux, é Federico Dux, é o loguinho dele, né? Ele tinha um logo que colocava em todos os lugares, né? Para dizer que ele fazia. Aquilo é uma obra típica feita em Urbino, nessa época, durou pouco, durante o reino dele, em que foi o centro de elaboração da cultura europeia, dessa nova cultura, né? A próxima estranha que eu tinha colocado, esse mapa, é uma reconstrução do mapa, mas a história é muito curiosa, eu acho muito indicativa de como esse movimento de nova cultura que o Renascimento representa tivesse um fôlego muito amplo. Essa é a reconstrução do mapa que foi feito por um matemático florentino que se chamava Paolo dal Pozzo Toscanelli. Paolo dal Pozzo Toscanelli, quando era jovem, era muito amigo do Brunelleschi, já mais velho. Paolo dal Pozzo Toscanelli era um matemático e também se correspondia com um filósofo alemão que se chama Nicolau de Cusa. Esse filósofo lhe manda como presente a primeira tradução latina chegada no Ocidente do livro de geografia famoso de Strabão, um livro da antiguidade que tinha se perdido no Ocidente e só tinha em Oriente. Nicolau de Cusa, um grande bibliófilo, recolhe esse livro e manda para ele. Ele começa a pensar que dava para fazer mapas do mundo, usando a perspectiva do Brunelleschi para fazer projeção, né, com quadratura, e usando as informações do Strabão. Fazendo esse cálculo,
ele erra, mas erra de uma maneira muito interessante pela história, porque ele começa a achar que o caminho mais curto para chegar nas Índias era indo para o Ocidente em vez que o Oriente. E começa a mandar esses mapas, essas cartas para todo mundo. Manda inicialmente para o rei de Portugal. O rei de Portugal responde, depois deixa morrer o assunto, também porque ele tinha descoberto, tinha o controle do caminho pelo Oriente, né? Então não tinha nenhum interesse em levantar essa lebre. E aí, quando ele percebe que o rei de Portugal não tem interesse, começa a mandar para todos que poderiam se interessar. Aí Colombo recebe uma carta e ele responde. Ele diz, espera aí, como é que é esse negócio? Explica bem, enfim. Ele manda um mapa que aqui é reconstituído, inclusive com a presença da América, né? Mas onde, na verdade, ele imaginava que tinha o oceano, tinha a América. Obviamente, a China estava, o Chipango, que era o Japão, estava muito mais para lá, né? Mas isso é muito interessante, porque através de uma relação com um artista e com um filósofo, esse cara praticamente inventa, cria as condições para ter a descoberta da América, né? Entre Brunelleschi e Colombo só tem 2 graus de proximidade. Esse tipo de passagem de informação, de circulação de informação, não existia na Idade Média. Era impossível, porque tinham categorias, né? Tinham geógrafos, tinham os artistas que não faziam matemática, né? Tinham os navegadores, enfim, né? Agora tem uma classe de pessoas que troca informações continuamente dos mais variados assuntos, e cada um com uma pesquisa própria. A partir do Piero della Francesca, um frade matemático escreve um livro que se chama A Divina Perspectiva. Aí chama um jovem para ilustrar os desenhos geométricos, o jovem Leonardo da Vinci. E aí vai, não são guildas, né? Cada um, por si, Leonardo, inclusive, nunca se sabe bem, apitava por todas as direções, né? Mas cada um faz uma pesquisa própria, né? E cada um tem uma teoria própria. Nenhum renascentista é igual ao outro, a não ser os menores, obviamente, né? Mas eles trocam continuamente, né, de informação. Chega a pintura a óleo do norte, dos países flamengos, né? Aqui na Itália se pintava em têmpera, né? Mas aí o óleo permite pintar com camadas contínuas e, portanto, modificar a cor de uma maneira muito sutil, muito mais sutil. E o óleo, a luz penetra no óleo muito mais, né? Que permite dar uma impressão de atmosfera. Os dois que são mais que ficam mais vidrados com esse novo tipo de pintura é Leonardo, porque lhe permite o esfumado, né? Dezenas e dezenas de camadas, né, para fazer aquele efeito, né? E Botticelli, por causa de uma definição do espaço e descrições longe. Se vocês observarem aquela anunciação atribuída a Botticelli, está embaixo à esquerda, a paisagem é uma paisagem muito mais próxima da pintura flamenga, né, do que da pintura italiana da mesma época. Ele está começando a olhar para isso. Agora, a segunda fase a que eu queria chamar a atenção, então tem essa primeira fase em que a arte é uma forma de conhecimento, e ao mesmo tempo uma forma de intervenção na realidade, né? Se encontra, digamos, o espaço perfeito. Esse espaço perfeito é o espaço que tem que ser construído, né? Que permite de mapear o mundo e ao mesmo tempo construir as cidades e de representar de uma maneira mais expressiva as coisas, né? Na fase do final, principalmente em Roma, quando se começa a ser chamada Segunda Renascença, né, nós já temos um certo descolamento dessas questões. Esse Rafael, a stanza da assinatura, como se chama, é uma das stanças que estão no Vaticano. Esse afresco está exatamente na frente do mais famoso fresco dessa série, que é aquele da Escola de Atenas, né, que tem Platão que aponta para cima, Aristóteles que aponta para baixo, os dois. Está na capa de todos os livros de filosofia, praticamente, dos últimos 150 anos, né? Antes não estava porque não tinha capa ilustrada, mas não estaria. Então, lá
tem a discussão, né, todo mundo está discutindo dentro de uma arquitetura complexa, isso se chama a disputa do Santo Sacramento, mas o nome não é original, na verdade é a evidência do Santo Sacramento, né? Então lá são os filósofos discutem a razão, aqui é a evidência da aparição do Santo Sacramento no meio da peça, né? E de novo tem essa construção circular, em cima os anjos, Deus, os santos, embaixo os padres da igreja, aqueles 4 que estão lá são os 4 padres da igreja, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerônimo e São Gregório. E aí vários personagens que às vezes são um pouco difíceis de identificar. Isso aqui é Dante Alighieri, por exemplo, né? Todos grandes pensadores. Você vê que esse aqui já não é mais um espaço imaginário, né? Isso aqui já não remete mais a nenhuma construção, remete a uma oratória, né? Remete a uma construção retórica. Rafael estava preocupado em criar uma espécie de linguagem universal com a pintura e conseguiu, né? Porque a pintura de Rafael acabou sendo dominante por 3 séculos, né? Através da mediação e do refinamento daquilo que tinha sido conquistado anteriormente. Então já vira não mais projeto, quanto uma questão de cultura, de refinamento cultural, digamos uma questão de literatura, né? O pintor é um grande literado que cria a partir de uma ideia de imaginação, né? O que a pintura do século XVI, os renascentistas, depois os maneiristas, depois os barocos, inventam em relação à geração anterior é esse campo da imaginação. A arte é o campo da imaginação. Não tem a ver mais com a relação com o mundo real. A ciência começa a ter um desenvolvimento próprio, a política tem outro, né? E a arte começa a se criar um espaço específico. Esse espaço não é dado... Obviamente ele domina a perspectiva como ninguém, né? Ele não tem nenhum problema em desenhar um espaço perfeitamente controlado perspectivamente. Mas o que caracteriza a grandeza, a grande domínio da técnica do Rafael, é essa capacidade de criar um movimento extremamente variado, mas extremamente harmônico de uma figura para outra, né? As figuras estão no espaço, mas você vê que esse movimento, no extremo tem 2 que olham para fora, né? E, portanto, puxam para o espaço real. Esse aqui que está se... Olham, não diria, mas, enfim, se inclinam para fora, né? Esse aqui que, evidentemente, está lendo o livro, está dizendo, mas aqui está escrito alguma coisa, e o outro lhe indica a evidência do sacramento, né? É a tentativa de interpretação racional, assim, erudita contra a evidência, né, da fé, né? Mas esse movimento porque desse aqui remete a essa figura belíssima, ninguém sabe que diabo é esse cara, mas que está fazendo um passo à frente, né, até chegar aos padres da igreja, né? E a discussão é esse aqui que remete aí essa parte em cima, que é um pouquinho mais rígida, para dizer a verdade, né? Mas você vê como em cada figura, o Santo Agostinho que manda escrever aqui, aquele perto, né? Só esse movimento que permite faz descer até aqui. As relações das cores, né, são a mesma coisa. Essa é uma sinfonia, né? Se vocês quiserem ter uma comparação, né? Cada instrumento, né, tem a sua própria frase que remete a outra, e o conjunto é perfeitamente harmônico. Essa narrativa que vai se desenvolvendo faz com que o espaço seja apenas um palco, na verdade, né? Que a questão não é racionalizar o espaço do mundo, né, mas construir a narrativa mais convincente, mais forte possível, né? O Rafael é um grande romancista, né, ou um grande contista, né, aqueles pequenininhos que estavam lá embaixo. Vocês veem como a relação com o espaço, ele nunca se descabela, né, nunca você vê um Rafael menos que composto, né? Mas a relação da figura com o espaço, da figura com a narrativa, da figura com o gesto, é de uma perfeição insuperável, de fato. E o outro grande acontecimento, eu inverti um pouco o tempo, porque esse é um pouquinho posterior, poucos anos, é obviamente a Capela Sistina. A gente está acostumado a ver esse negócio tantas vezes que parece normal. Mas se tente voltar ao tempo de agora e dizer que diabo é isso, né? Onde essas pessoas estão? Essas aqui são
cenas da Bíblia. Tudo bem, criação, Deus divide cria os astros, o sol, né, e por aí vai. Aqui tem dois deuses, inclusive, né? É um de costa, né? Que é que pintou o Deus de costa? Eu acho que foi o Michelangelo. Tem essa coragem, né? Pintar um Deus assim. Mas aí tem esses nus. Esses nus não tem nenhum significado senão manter guirlandas suspensas aqui. Ao lado dos nus tem medalhões de bronze. Embaixo tem colunas com figuras de amores. E aqui tem as sibilas e os profetas, que onde diabos estão? Estão sentados onde? Né? Vou ver uma dessas. Essa é a sibila lípica. O espaço que ela cria é um espaço que é dado apenas pelo movimento do corpo. Né? Porque se você pensar na profundidade daqui, não cabe. Né? É muito raso. Olha o tamanho e a profundidade do livro, né, que você imagina aqui um espaço muito mais profundo. É ela, nesse movimento, que cria, com a diagonal, quase escava um espaço. Né? Com o seu próprio corpo, está sentada em um lugar absolutamente improvável. Né? E essas duas figuras, que são sempre figuras entre amores entre anjos e amores pagãos, né? A gente não sabe bem identificar o que eles são, né? Mas também afundam, né, numa profundidade muito pouco definida. Inclusive essas figuras estão numa superfície curva, né? Porque estão na abóbada, né? Então esse espaço que é estabelecido as forças apenas por um impulso do corpo humano dispensa qualquer relação com uma estrutura racional. Né? É um espaço da vontade, né? Um espaço muscular. Né? É o espaço que o corpo se cria aqui dentro. É um outro caso. Né? Esse é Ezequiel, que é um dos mais visionários, né, dos profetas. Né? E, de fato, esse é um cara que ouve vozes, né? No verdadeiro sentido da palavra. Né? E se você reparar, ele está ouvindo essas duas figuras atrás. Né? Aqui tem essa coluninha onde tem uma estátua. Ele também está sentado em um lugar muito improvável. E principalmente, se esse aqui é o fundo, olha aqui, essa figura está quase desenhada na parede. Esse aqui está onde? Né? Na verdade, uma coisa, são de fato figuras que vêm de um espaço absolutamente irreal. Né? E são elas que ele ouve. Né? E com a mão ele cria uma profundidade para frente. Né? Essa força, né? Essa capacidade de se criar, enfim, por vontade própria, a forma coincide com essa torção do corpo humano. Né? Também, como no caso, ao contrário do Rafael, mas como no caso do Rafael, é um abandono desse espaço racional para a criação do espaço imaginário, do espaço literário, filosófico. Né? O Michelangelo era também poeta, e também tinha preocupações filosóficas. Né? Que é um espaço que diz respeito só à imaginação e à angústia, no caso do Michelangelo, do próprio artista. Né? É aqui que começa a ideia do artista gênio. Né? Michelangelo é o primeiro artista gênio, considerado gênio no sentido moderno. Né? E dizer que Michelangelo é um gênio significava dizer que Michelangelo era embasado, né? Era imbuído, né? De alguma visão que não é a visão normal. Né? Então já estamos ultrapassando o limite daquele projeto de sociedade, né, que é a característica do século XV. Então eu diria que tem esses dois momentos. Depois, na última parte da aula, eu queria mostrar isso num tema, que é a Anunciação. Desde a criação de um espaço racional que é próprio da arte, que só pode ser alcançado da arte, porque só a arte não é nem empírica,
nem abstrata como a matemática, né? Mas nem empírica como o trabalho das guildas, né? Mas a arte é única que consegue juntar as duas coisas. E aí, aos poucos, esse espaço em que as duas coisas se juntam começa a virar um espaço autônomo, que não diz respeito ao espaço real, mas diz respeito apenas ao espaço da pintura, da arquitetura, da escultura. E a arte começa a ser a produção de algo que não pode ser julgado com os mesmos moldes, com os mesmos princípios que se julga um objeto artesanado, por exemplo, né? Ou um objeto científico, né? Essa divisão é um processo que vai se criando, a arte vai solidificando esse processo no decorrer de todo o século 400, né? E depois isso chega à plenitude com esses grandes mestres do século XVI. Eu queria mostrar isso numa sequência de anunciações. Como sempre mais se torna sutil, sofisticado, a maneira de descrever esse momento. Essa é uma anunciação gótica, esse evento. Anunciação gótica de Simone Martini, uma das melhores anunciações do século XIV. De novo, o que conta são as duas figuras, o espaço apenas sumário, né? É apenas simbólico. Obviamente aqui tem um vaso com lírios que representa a própria Nossa Senhora, né? Que é a pureza, o vaso que vai receber o Espírito Santo, né? O fato dele receber o Espírito Santo é significado, não sei se dá para ver pela reprodução, mas tem palavras que saem da boca do anjo e atinge a Nossa Senhora, né? É assim que Nossa Senhora é fecundada, ou pelas palavras, né? Ou pelo, não sei se tem nesse caso aqui tem raios, se não me engano, às vezes tem, não, está aqui a bombinha, né? Que é o Espírito Santo também que desce com o raio, né? E fecunda a Nossa Senhora, né? Então, ela tem que ter um movimento que é muito difícil, esse é o grande desafio dos pintores, porque tem que representar momentos sucessivos, que inclusive são 5 momentos, tem um nome que agora não lembro em latim, né, de cada momento. Num primeiro momento ela está sentada rezando ou costurando, dependendo das tradições, portanto está voltada na direção do anjo. Quando chega o anjo acaba de chegar e vê esse redemoinho lindo, né, do manto, inclusive xadrez, então ainda o redemoinho, né? Anjo com manto xadrez é uma coisa rara, mas do ponto de vista pictórico é uma grande invenção. Ela tem que ter um primeiro momento de medo, geralmente é representado tentando fugir, né, ou virando as costas, e depois, quando ela chama, ela tem que se virar de novo e fazer um ato de submissão, em que ela aceita essa tarefa, né? Agora, é muito difícil, obviamente, representar tudo isso num quadro, porque um quadro não é um filme, né? Tem que representar tudo ao mesmo momento. Simone Martini, que é um gênio do desenho linear, consegue fazer isso numa figura chapada, só com a linha, o joelho que dá para cá, o ombro, né, que se vira, o braço que se vira, e a cabeça que volta a se virar de novo e se abaixa, né, para acertar. Tudo isso é no plano. Olha o movimento dessa figura, né, que é dado só pela linha do contorno, né. E isso é o máximo que a arte gótica consegue fazer, né? Essa expressividade pela linearidade não tem senão eles, enfim. Esse é Beato Angélico. Beato Angélico é um renascentista, já de segunda geração, aceita toda a estrutura racional dos renascentistas, mas é um frade também, é um frade orador, ele é o orador oficial do Vaticano. Ele é o cara que faz o sermão na missa privada do Papa, em Roma, né? Não nesse momento, esse aí que era ainda jovem, mas ele sempre teve esse problema de dobrar a estrutura da perspectiva a uma questão narrativa e simbólica. Então, o que ele faz? Ele faz uma varanda perfeita em estilo Brunelleschi, poderia ser do Brunelleschi. Aqui representa
não se preocupa muito de representar todos os momentos, só tem um momento de submissão. O Padre Eterno aqui é esculpido, né? É uma escultura na própria varanda, mas ele manda uma pomba de real, né? Como se ele estivesse mostrando na igreja, explicando, né, o sentido das imagens, né? O teto é um teto, mas é um céu também, né? E essa perspectiva aqui ele usa para fazer a ligação com a história no fundo, que é Adão e Eva, né? Então aqui começa o pecado, aqui o pecado se chega à redenção, né? Diz Argan que essa aqui é quase uma linha do tempo, na verdade, né? É quase uma sequência temporal, porque você daqui, né, como se fosse um movimento acelerado, vai chegar aqui. No meio vai ter a árvore da vida. Essa cerquinha é o Hortus Conclusus, que é o jardim fechado, traduzido, que é uma imagem da Nossa Senhora também, da virgindade da Nossa Senhora, né, da pureza, né, dentro. Então ela não foi atingida, né, pelo pecado, provavelmente, eu não sei, mas provavelmente as flores estão fora, as flores que estão dentro também têm uma diferença, não estão lá por acaso, né? Esses são aqueles da terra do pecado. E a partir do Horto Concluso a partir do jardim fechado começa a redenção. Mas ele usa então a perspectiva num sentido simbólico, né? Ele usa, faz toda uma construção à Brunelleschi, mas lhe dá um sentido como se interpretavam as escrituras. A escultura é o próprio Deus, o teto é o céu, a sequência das colunas é o tempo, né? Etc. Outro exemplo. Essa é uma das mais extraordinárias. Esse é Antonello da Messina. Na verdade, isso fazia parte, com certeza, de um político. Se usava muito nos políticos. No meio tinha ou a Nossa Senhora em trono, ou tinha a crucifixão. Do lado tinha os santos, e em cima os santos colocavam do lado o anjo da Anunciação, e do outro lado a Nossa Senhora. Geralmente você tinha a crucificação no meio, isso significava, ou a Nossa Senhora com a criança, significava que é quase um prelúdio, né, daquilo que ia acontecer. Se perdeu tudo, só sobrou o pedacinho com a Nossa Senhora. Mas nesse pedacinho, a capacidade narrativa e a capacidade simbólica do Antonello da Messina é impressionante. Nessa época estavam começando a chegar os retratos, as pinturas do norte, principalmente Jan van Eyck. Jan van Eyck inventa o retrato de 3/4, com o cara meio virado, mas virando o olho para o espectador, que é um efeito muito mais realista do retrato de perfil, como se usava até então. Ele faz um 3/4 levíssimo aqui, né? Elas estão um pouquinho viradas desse lado. Mas isso é suficiente para fazer aquele movimento de repulsa, que seria o primeiro movimento. E já os olhos viram de novo para o anjo, que nós não vemos. O que nós vemos? Vemos um vento aqui, levantando as páginas do livro, né? É uma mão que se levanta. A mão que se levanta é expressão do juramento de casamento, né? Tem muitas outras apresentações. Nossa Senhora, ela faz assim, porque é assim que se jurava no casamento. Mas aí ele faz uma estrutura perfeitamente geométrica, esse azul escuro, magnífico, o leve movimento da cabeça com os olhos do lado, esse ventinho que chega, esse é o Espírito Santo, né? E esse redemoinho das mãos, uma que fecha o véu, e a outra que já está levantando a mão, aceitando o casamento. Eu acho que em nenhum quadro que eu conheço se consegue dizer tantas coisas com tão pouco, né? Esse é o quadro mais sintético da história da arte, talvez, né? Que a história, inclusive, quanto mais esse ventinho, eu acho que é de uma poesia inacreditável. E Antonello da Messina é um dos primeiros que pintam em óleo. Então ele consegue essa densidade do azul extremamente forte. Olha o gesto, a psicologia, esse gesto que fecha, né? Como se protegesse, né, do vento. E esse encarnado, né, essa expressividade, essa suavidade da figura da Nossa Senhora. Esse Botticelli. Botticelli, ao contrário, tem um interesse puramente linear, né? Bom, atrás... Ops, desculpe.
é uma paisagem flamenga, né? É lá que é a paisagem do mundo antes da Anunciação. A árvore da vida, o Hortus Conclusus vira um retangulinho, né? Parece quase uma caixa de areia de jardim de infância, né? O anjo que chega com... O Silvio Martins tinha feito o manto xadrez. Ele faz um manto transparente que dá um efeito quase do movimento acelerado nos gibis, né? Porque é justamente o anjo que chega e já se ajoelha, antes de fechar as asas. É o que caracteriza o trabalho do Brunelleschi, do Botticelli. Vocês podem ver lá embaixo o Santo Agostinho, um trabalho juvenil, mas já extraordinário. Essa solução dos volumes, toda uma linearidade, né? É um fecho de linhas, os volumes do Botticelli, né? De maneira que tudo é marcado, tudo é harmonizado, tudo é mediado por essas linhas que criam um movimento contínuo, né? Você vê como esse ombro é mediado, se liga à cintura, ao joelho, depois vai até as asas através desse véu, né? Mas o que é ainda mais interessante é como ele resolve o problema, ao mesmo tempo, digamos, da fecundação da Nossa Senhora e do movimento. Esse aqui também tem os pés do lado, o joelho do outro. Ela já está se inclinando, né? Aceitando, já de novo virou busto ao contrário do joelho, já está se inclinando para aceitar o seu destino. E o que é transmitido não tem mais nem Espírito Santo, não tem mais a palavra que sai da boca do anjo, mas tem essa linha. É quase uma tensão elétrica entre essa mão do anjo e a mão que corresponde ao espelho da Nossa Senhora, né? A energia passa por aí, é a única linha reta, né, de todo esse redemoinho de linhas, né? Como se o anjo estivesse emitindo, né? Olha a tensão que criam essas duas. Então, daí que ele consegue transmitir essa ideia, né, do movimento do anjo para a Madonna, né, que seria um movimento quase de fecundação. Eu escolhi a Anunciação porque temos aqui um exemplo maravilhoso aqui embaixo, né, que é do Giovanni Bellini, que é considerado fundador da pintura veneziana. Esse quadro dá bem para entender por quê. O quadro é dividido no meio, porque era originalmente a porta de um órgão, né? Quando você fecha, o órgão fechava dentro dos tubos, quando você fecha aparece a Anunciação. Muitas vezes a Anunciação também aparece nas costas dos quadros que fecham, né? Quando você fecha a Anunciação, abre e tem a crucifixão, que é a canção, por exemplo, né? Então, que dá para dizer um antes e depois, né? Mas nesse caso parece que era um órgão. O que o Bellini faz? A minha impressão, ao olhar para esse quadro, eu não conhecia, não é um quadro tão conhecido, mas é um quadro extraordinário, meu modo de ver, é o fato que, que de um lado ele cria um ambiente extremamente geométrico, né, com todos os princípios da perspectiva renascentista levados quase a uma coisa de marchetaria, assim, vocês veem extremamente definidos, né, os contrastes, os planos. Olha aqui, por exemplo, tem esse, como se chama, joelhador, como é que se chama em português? Genuflexório, obrigado. Tem esse genuflexório que tem a portinha aberta, aqui não dá para ver, mas tem inclusive um plano, onde guardar o livro, né? Essa portinha aberta cria uma distância mínima, mas tem uma fresta de paisagem entre a portinha e a pilastra da porta, né? Então aqui que se cria um desenho geométrico estranhíssimo. A paisagem é extremamente livre, inclusive em relação às passagens flamengas, uma paisagem atmosférica já prepara a pintura vêneta do tempo imediatamente seguinte a ele. Mas o que me chama mais atenção nesse desenho extremamente construído do ponto de vista geométrico é a luz. Como ele usa a luz dentro dessa geometria
A luz que vem da janela, e aqui evidentemente o agente fecundador, né? Não é mais nem o vento, nem a palavra, é a luz. Né? A luz que vem atrás do santo, do anjo, quase empurra o anjo. Aliás, reparem, o anjo não apoia o pé no chão, o anjo está levemente suspenso do chão. Aqui não é mais muito claro, mas enfim, não gaste muito a retina, porque está aqui embaixo esse quadro. Depois dá para ver. Mais impressionante como a luz entra por essa janela, bate no rosto da Virgem. Você vê que ele nem se preocupa de criar um movimento dramático na Virgem. A Virgem fica perfeitamente imóvel, né? Parece que ela não vê o anjo. Mas essas sombras são extremamente sutis, esfumadas, em contraste com um desenho extremamente rígido e geométrico. Essa luz é que vivifica o quadro, antes mesmo que fecundar Nossa Senhora. E o Bellini é considerado o fundador, o precursor da Escola Vêneta, justamente porque descobre essa capacidade expressiva da luz, né? Independentemente do claro-escuro. Né? A luz é protagonista do quadro, como é aqui, né? Porque esse quadro é um evento luminoso. Essa luz, que é uma luz quase sempre de fim de dia, né? Meio de tarde avançada, a luz da pintura vêneta desse período, que é uma luz que preenche o espaço inteiro. Um espaço que seria apenas corretamente construído, embora extremamente elaborado, né? Se não fosse por essa... vão lá embaixo e reparem essas sombras aqui. A beleza dessas sombras é inacreditável. Ou a maneira como a luz dourada bate no batente da porta. Né? De fato, depois do Bellini, vem os magos da luz veneziana, né? Que são os últimos que vou mostrar, e que justamente são aqueles que inventam uma pintura, que já não tem uma relação direta com a reprodução exata das coisas, né? Mas tem uma relação com a luz, essencialmente. A pintura vira a maneira de tratar a luz e de criar situações, espaços e principalmente emoções a partir da luz. O primeiro aluno, discípulo do Giovanni Bellini é Giorgione. Esse é o quadro mais famoso dele. Giorgione também é outro que morreu com 30 e pouco. E Giorgione, se diz, o Vasari, diz os historiadores da época, é o primeiro que não desenha na tela antes de pintar. Ele pinta direto com a cor, pinta direto com o pincel. O que tem algum problema, né? Porque você vê a perna dessa moça, por exemplo, não é muito convincente, né? Que o joelho está para frente e o pé também, né? Aqui tem não é um grande exemplo da anatomia. Ele não era um bom pintor de figura humana. Mas essa aqui, né, é algo que nenhum desenho resolve. Essa transparência da água que vai na lama, né, na argila e nessa erva queimada. Né. E além do que, é o primeiro pintor que pinta o relâmpago, né, porque essa é a luz do relâmpago. Essa quadro se chama Tempestade. Ele geralmente fazia os quadros, ele era considerado um pintor-poeta, fazia quadros para um público muito seleto, e eram quadros enigmas, cujos significados dependia de relações próprias entre esse grupo, e de alusões a fatos, né, que às vezes é muito difícil de desvendar. O que faz com que, em geral, a gente não tenha a menor ideia do que os quadros do Giorgione estão falando. Esse se chama Tempestade porque tem um relâmpago, mas o que está fazendo esse senhor aqui? Porque tem colunas quebradas, porque tem um edifício torto. Quem é essa senhora? Essa cidade é Pádua. É a única coisa que eles descobriram, né? Mas é aí, né? O que significa essa cena a gente não sabe, né? Mas é uma cena em que realmente não é mais o desenho que interessa. O que interessa é a relação, nem um espaço construído, é a emoção que dá uma certa situação luminosa quando representada no quadro. Né? Então aqui já a pintura vira uma linguagem daquilo que não pode ser descrito matematicamente. Né? Não pode ser representado senão pela pintura.
não pode ser explicado cientificamente, né? A cor é muito mais difícil de avaliar e de quantificar, aliás, não é quantificável, né? O mais vermelho não é um vermelho aumentado, é outro vermelho, né? Não existe possibilidade, a cor é só qualidade, né? E a luz é só qualidade, né? O aluno do Giorgione é Tiziano. Esse é outro quadro que a gente não tem a menor, se chama Amor Sacro, Amor Profano, mas esse nome é dado no século XVIII, a gente não tem a menor ideia do que ele está falando, né? Mas é um dos melhores, um dos grandes pôr de sol da história da pintura. Realmente a reprodução não rende, é um quadro pequeno, mas vai dessa luz do sol já abaixo da linha do horizonte aqui, até a escuridão desse outro lado, né? A ideia é que seja amor sagrado, amor sagrado deveria ser aquele nu, contrariamente ao que a gente imagina, né? Porque o profano é aquele que se ornamenta, né? Inclusive essa figura tem uma lâmpada na mão e a outra tem flores, mas aqui tem um sarcófago que representa a morte transformado em fonte, que geralmente é o princípio de vida. Os coelhos são um símbolo de ressurreição, mas aí, né? Vai juntar isso. Tem alguma coisa morte e vida aqui, mas, né? Mas o que exatamente não sabemos. Agora, o Tiziano, como Giorgione, está muito pouco interessado na realidade de um espaço perspectivo. Se reparem, essa perspectiva é errada, né? Essa fonte não bate bem, que essa deveria estar mais baixa, essa aqui. E onde está sentada essa senhora? Não está nem em cima do sarcófago, nem do lado, né? Só se aqui baixasse um pouquinho, né? Ele está nada preocupado com as relações geométricas. Ele está preocupado em realizar relações luminosas. Então, o espaço desse quadro é tão convincente, embora o desenho seja falho, porque a relação desse azul prata com esse cinza ocre e com esse vermelho é que cria a profundidade e a posição do quadro, o equilíbrio do quadro. Que começa aquela pintura chamada pintura tonal, né? Que é uma pintura em que o claro e escuro, a distância, os vazios das coisas é dado pela relação de cores, né? Tem uma anunciação, não tem aqui, mas do Tiziano, que fizeram um exame em raio-x. E a anunciação é interessante porque tem o anjo, Nossa Senhora, tem uma balustrada atrás, e aí tem um pano amarelo na balustrada e tem uma cesta com um pano vermelho na frente. Ou um pano vermelho na frente, um pano amarelo na balustrada. Um pano amarelo na frente, na cesta, um pano vermelho na balustrada. Você percebe na radiografia que ele fez depois esses dois elementos. Agora, se você tirar esses dois elementos, a balustrada está rente à superfície do quadro. Com um vermelho e um amarelo, ele cria uma profundidade, sem precisar mudar nada no desenho. Ele corrige na cor, né? Esse quadro é todo construído na cor, né? E, na verdade, a história dos últimos raios do sol daqui até aqui, né? Com várias consequências. E esse vermelho, por exemplo, é que faz o fundo e dá a profundidade dessa figura em relação a isso, né? Esse é um quadro juvenil. Se vocês vão um pouco mais para frente, essa é uma anunciação dele já velho, né? E aqui a coisa é impressionante, não dá para ampliar, eu imagino, mas porque aqui não tem mais espaço nenhum, é só cor, é só luz. Se vocês esse quadro está em Veneza, uma igreja de Veneza, vê essa asa e aparece a pintura informal. São uma quantidade incrível da cor, uma em cima da outra, né? Dá uma impressão de asa, embora não tenha nenhuma cor, que poderia ser de uma asa de um pássaro lá. Aqui embaixo tem dois Tiziano que valeria a pena vocês prestarem atenção. Uma é a Madalena, que tem uma cena de paisagem atrás extraordinária. A outra é uma Nossa Senhora, que talvez não seja tão bonita como a Madalena, mas, por exemplo, a Nossa Senhora tem cabelo castanho e tem um véu transparente na cabeça. Se vocês vão ver naquele véu transparente, por exemplo, tem fios vermelhos, tem um toquinho de verde,
Isso não tem nada a ver com a cor local, quer dizer, com a cor que realmente deveria estar na cabeça da Nossa Senhora. Tem a ver com a relação da luz que ele quer criar, com o brilho, a intensidade luminosa que ele quer criar naquele ponto, né? Então a cor, a representação, o Tiziano é aquele que ensina aos pintores sucessivos, todos imitadores dele, o Rubens, o Velázquez, ensina que o fato que a cor no quadro não é a cor real. A cor do quadro depende da relação que você estabelece com as cores dentro do quadro. É lá que o espaço se torna convincente, né? Aqui, obviamente, é de uma dramaticidade terrível. Imagina uma Nossa Senhora se descabelar assim no século XV, né? Levar um susto desse tipo, com as mãos levantadas. Mas o que interessa para ele é o efeito desse relâmpago, né? O último descendente daquele relâmpago do Giorgione, né? E como ele reflete em materiais diferentes, na asa, né? Nos braços dos anjos, né? E tudo isso através de uma sobreposição de cores que é feita no embate imediato com a tela. No final da vida, o Tiziano pintava com os dedos, né? Porque a coisa é realizada lá, que nem um Pollock, né? Na hora de fazer, né? Não tem pré-projeto, não vai preenchendo espaços, né? Mas vai colocando cores até conseguir o equilíbrio completo. Então, do primeiro quadro que eu mostrei, do primeiro não, que ainda é Gaudium, mas digamos, do segundo Masaccio que eu mostrei, até esse quadro, correm 130 anos, né? É praticamente toda a história da Renascença. Você vê como, no começo, se chega a uma racionalização e idealização do real, né? E depois se vai além, sempre além, através de Michelangelo, Rafael, né? Até Tiziano, até criar um espaço que é provavelmente pictórico, né? Um espaço que é provavelmente artístico. Uma realidade que é dada por uma representação que já não pretende mais ser nenhuma relação direta, projetual ou científica com o real. Mas já estabelece um espaço próprio, um tipo de linguagem própria, que é a linguagem da arte, né? Durante todo esse processo, estabelece que a arte não é nem ciência, né? Nem projeto, né? Mas é uma linguagem própria que permite descobrir nas coisas, ou na ação que constrói as coisas, um significado diferente. A palavra mágica desse período, a partir de Michelangelo para frente, não é mais ciência, não é mais projeto, mas é imaginação, né? É imagem, né? Começa a se criar uma realidade que é consistente, rigorosa, né? Mas que é baseada sobre a ideia de imaginação, né? Da nossa capacidade de produzir imagens, né? Que é tipicamente o território da arte. E isso vai dominar a arte europeia durante todo o barroco, né? Até o neoclássico, né? Quando se volta a tentar estabelecer uma racionalização, né? do processo artístico. Ora, isso, você fez essa corrida, né? Mas é só para marcar alguns pontos. Agora, não sei se vocês têm algumas dúvidas ou observação. Acho que temos tempo, né? Acho que todos conseguem. A dúvida ela é bem primária, talvez. Geralmente esses movimentos artísticos eles só são compreendidos depois que eles terminam. Compreendidos. E são dominados depois que eles terminam. A minha curiosidade é quando tornou-se esse período da história da arte na área de Renascimento. O nome exatamente não é original, mas eles têm uma ideia que eles estão fazendo renascer. Ele usa essa palavra. Mas usa-se a época? Na época usa-se. No texto do Leon Battista Alberti, que é o intelectual que vira meio porta-voz do grupo,
que é o cara que fala latim, né? Ele diz que eles trouxeram à volta uma arte por muito longo tempo perdida e até ultrapassaram a arte dos antigos. Então tem duas pretensões: uma de ter superado a arte gótica, que era considerada, aliás, o termo gótico inventado por esses artistas, para significar uma arte alemã, né? Que portanto não tem nada a ver com a arte italiana da época, que eles queriam fazer, com a arte clássica, né? Então tem uma retomada da arte clássica. O Brunelleschi vai estudar em Roma, as construções dos monumentos, mas tem a ambição deles ser melhores, deles ultrapassarem a arte clássica. No sentido do Renascimento é limitativo como termo. É um termo que começa a ser usado principalmente de maneira mais forte, mais categorial, no romantismo, né? O primeiro que usa isso como categoria histórica é Michelet, que é o escritor que escreveu a História da França em 1830, ou talvez até um pouco depois. E aí o Renascimento vira uma categoria histórica, vira uma época da história da humanidade, né? O que é complicado, porque é difícil uma época ser classificada por um movimento artístico, né? Seria o único caso, né? Não tem queda do Império Romano, não tem descoberta da América, seria... então, quando é que começa, quando é que acaba? Fica complicado, né? Então, desse ponto de vista, eles não usavam, mas que tinha um conceito deles estar retomando uma coisa que tinha se perdido, isso tem uma relação com os clássicos. O Panofsky diz que ele não tanto inventaram o termo Renascimento, mas ele inventaram o termo Idade Média, né? Quer dizer, não o termo, mas o conceito, né? Que quer dizer que todo o período da queda do Império Romano até eles era um período de trevas, o que não é verdade também, né? Mas do ponto de vista deles, obviamente, eles se contrapõem a esse período. Então, um pouco a invenção deles é descobrir que o antigo tinha acabado, porque na Idade Média isso não era muito claro, né? Eles continuavam a existir um imperador, né? Continuava a existir uma tradição antiga, né? Isso sem dúvida. Eles começam, por exemplo, a tentar entender, de um ponto de vista arqueológico, o que realmente os monumentos antigos eram. Antes dele não tinha essa consciência. Sempre que um imperador ou algum rei assumia um caráter mais áureo, ele se remetia à arte antiga, mas como se fosse uma continuação. O ideal. Quer dizer, o imperador ainda existia, né? Tinha o imperador do Sacro Romano Império, que existiu até Napoleão, né? O Papa é descendente de Pedro. Então, eles continuavam uma arte, eles não viam ruptura, né? Os primeiros dizem, não, por exemplo, o latim que vocês falam na universidade não é latim, né? Foram os renascentistas. O latim verdadeiro é aquele do Cícero. O latim de São Tomás é uma língua estranha, né? Então vamos escrever segundo o latim clássico, né? Vamos distinguir, vamos fazer análise filológica. Aí ver como as coisas estão misturadas nisso também. Um desses humanistas, que é Lorenzo Valla, vai analisar a doação de Constantino, que era fundamento do poder da igreja, poder territorial da igreja, né? Porque Roma teria sido doada por Constantino, e diz esse documento não é da época do Constantino, esse foi feito muito depois. O cara publica isso, né? Imagina o trauma, né? A importância política disso. Por quê? Porque não é latim clássico, né? Esse é latim medieval. Não diz medieval porque não tem a palavra, mas enfim, latim do século não sei quanto. Essa precisão de dizer, bom, agora eu vou fazer o capitel coríntio, né? E não o capitel dórico. Essa distinção de épocas. E isso não tinha. Na Idade Média nem sabiam mais fazer coluna. Só utilizavam colunas de recuperação de monumentos antigos. Se volta a saber fazer colunas no Renascimento.
Então eles tinham essa consciência. Eu não tinha a palavra nascimento em si, não existe. Teve uma outra questão, posso? O Renascimento ele começou mais ou menos no período em que estava surgindo o mercantilismo, o pré-capitalismo, o capitalismo, enfim. O senhor acredita então que sem esse processo econômico haveria isso? Haveria esse tipo de esse momento da sociedade italiana? A ocasião, é difícil dizer, né? Mas a ocasião dessa criação dessa classe intermediária de intelectuais que não eram nem ligados à universidade, nem às guildas, é devido ao fato que as guildas estavam se desfazendo depois da peste negra. Algumas famílias começaram a ter um grande poder econômico, porque eles compraram, né, os banqueiros como os Médici, né? E esse também tem uma pretensão artística muito grande, de refazer a cidade, né? Então começa a se criar uma classe de intelectuais que discute diretamente com as grandes famílias, né? E não depende mais das guildas para arranjar trabalho. E essas classes de intelectuais que se consideram independentes, seja da aristocracia, seja das guildas, né, das organizações artesanais, é que são os renascentistas. Então, evidentemente, é uma ocasião que depende do movimento social. Antes não tinha esse espaço, né? Você arranjava trabalho porque as guildas te davam trabalho. Agora tem gente que assim é o Urives, mas é amigo de um arquiteto, que é amigo de um cara que faz mapa geográfico, que é amigo de um filósofo que está na Alemanha. Os caras se comunicam, trocam ideias, conseguem contratos bons, né? O Brunelleschi é um fato surpreendente, porque ele leva quase, começa brigando, mas depois leva todos os grandes projetos de Florença por um período. Depois ele briga com os donos porque não fazem como ele quer, enfim, que também não eram cortesãos, né? Ainda os primeiros, pelo menos, eram gente que ainda acreditava numa estrutura pública, assumiam cargos políticos, enfim. Então, sem dúvida, tem uma relação econômica. Vocês já viram a exposição ou não? Do Bedangélico tem um trítico maravilhoso. De que essa ideia de um caráter narrativo, quase metafísico, a estrutura é toda geométrica, né? É aquela do Masaccio, mas a atmosfera é completamente fabulosa, como nessa Anunciação. Tem um belíssimo, tem dois Tiziano, como disse, enfim. Repare, por exemplo, Santo Agostinho, que é um trabalho juvenil do Botticelli, os livros que estão em cima, o que ele tem, porque ele é representação realmente de um ideal intelectual. Ele tem o sextante geográfico, ele tem um livro de geometria aberto em cima, né? É um Santo Agostinho intelectual renascentista. É quase um modelo, deveria ser, é um afresco, né? Originalmente tinha San Jerônimo de um lado e Santo Agostinho do outro, os dois santos intelectuais. San Jerônimo, se não me engano, era de André Castanho, e o Botticelli fez o Santo Agostinho, e os dois estão num gabinete de intelectual da época, com os livros importantes que eles deveriam ter, que são livros científicos, juntos com textos religiosos, obviamente. Essa é uma pergunta. A gente percebe que essas pinturas dessa época, a maioria são ícones religiosos, né? Calcado no cristianismo. Essa época, o Império Romano ainda estava no auge, mas já estava fracassando, e vem o Vaticano, que é a continuação do Império Romano. Longe de mim religião, porque eu pesquiso, mas
não gosto de religião. Então, a coisa do renascer, né, que Jesus vem com aquela ideia de o renascimento, que não é sair de novo da barriga da mãe, mas mudanças morais. Aliás, ele pregou o individualismo danado, né? Tem que melhorar aqui dentro. Ele não trabalhou o grupo, ele trabalhou a pessoa, né? E aí, grandes mecenas eram religiosos, eram papas que, na verdade, usou o nome de Cristo, porque eles eram políticos mesmo, né? Esse renascer aí do movimento Renascimento, porque era uma competição doida, né? Como nas guerras todo mundo queria se aparecer mais e mais ganância de conquistar outro país, de escravizar, e aí virou uma guerra com essas pinturas, esses mecenas, porque cada um, eles disputavam a dedo, esses grandes artistas, né? Tem a ver com a queda do Império Romano e, de repente, essa outra guerra, porque mais tarde, com a descoberta das Américas, as coisas lá acelerou um pouco e vieram atrás das colônias, né? Então, o Renascimento, com a coisa lá do Jesus nascer de novo e os políticos virando tudo, indo para o lado da religião, o Império Romano virando o Vaticano e a palavra Renascimento, tem alguma ligação? Bom, o Império Romano tinha caído há 1000 anos já, né? Quer dizer, já estamos bem distantes. Agora, mas ainda continuava aqueles resquícios, né? Até hoje. Até hoje tem, do né? imperador, mas não tinha mais poder nenhum. Não, correto. Assim, Agora, eles em geral são religiosos. Ele tem uma interpretação da religião que é 80%, inclusive, do que está aqui na mostra. São todos religiosos. Aqueles museus lindíssimos lá da... Né, tinha um ideal chamado de... religioso, coisa religiosa pura. Tinha um né? ideal chamado de docta religio, né, de religião erudita, né, que é uma tentativa de conciliação entre a filosofia antiga, né, e a revelação. O que, em geral, se defendia é que a filosofia antiga era o grande achado, enfim, o grande fundamento do pensamento humano, mas que a revelação acresceria a ela algo que os antigos não tinham. Né? Quer dizer, então, há a possibilidade de juntar as duas coisas e que daria a possibilidade, a superioridade do Renascimento em relação à Antiguidade. Em geral, então, a insistência, inclusive, por certos temas, como a Anunciação, a Natividade, né, é devido à ideia do nascimento de uma nova idade do ouro. Né? Que seria a idade dessa época, que é dada justamente, finalmente, pela junção da filosofia antiga com a religião revelada. Essa é a ideologia mais forte na época. O que permite, obviamente, alguns papas, a partir de uma certa época, admitir uma cultura renascentista no Vaticano. Porque eles não são os primeiros, tem resistência. Certo. Só em meados do século XV é que começam a aparecer alguns papas humanistas. E que depois eles usaram e usam até hoje a arte loucamente para... Claro, tem um patrimônio. Agora é curioso porque clientes, esses papas são os primeiros papas que não vêm das famílias nobres, mas vêm da burocracia do império. Então são papas, às vezes, de extração até humilde. Depois a família fica riquíssima e nobre, obviamente. Logo ele fica papa, né? A família vira uma das grandes famílias. Começa a ter conde, duque, enfim, mas... no começo, eles são, pela primeira vez, justamente porque tem essa revolução mesmo, né? Quer dizer, um bom comandante militar, como Federico de Montefeltro, ele vira dono do reino, né? Isso não era possível antes. Federico de Montefeltro era um soldado. Inclusive, é sempre representado o perfil, porque do outro lado não tinha um olho, que tinha perdido em batalha. Então, só se representava do lado, em geral. Ele mantinha o reino dele, Urbino, que era o grande centro cultural da época, com as guerras, que ele era contratado pelo Vaticano, né? E aí ele ganhava uma fortuna, porque era um grande general, e com isso ele mantinha o seu projeto cultural, digamos assim.
Então, são gente que vem, mesmo os Médici começam como representantes do Ciompi, que era a classe mais baixa dos florentinos. Então, eles têm uma ascensão muito grande, inclusive, muitos desses intelectuais chegam a ser papa. Né? E eles trazem para o Vaticano essa linguagem. Agora, na época do Rafael Michelangelo, Júlio II, que é o outro que não era de família nobre, aí sim, você tem plenamente razão, lá tem um projeto ideológico bastante marcado, extremamente brilhante. Júlio II se chama Júlio por causa de Júlio César, né? Porque ele quer reconquistar as terras que perdeu com os Borgias, né? O antecedente dele era Borgia e tinha deixado para todos os parentes pedaço do território do Vaticano. Ele reconquista e, como parte da propaganda de grandeza, ele manda reconstituir São Pedro com Bramante, chama Michelangelo para fazer a Capela Sistina, que é o espaço político, e o Rafael para fazer os apartamentos particulares, que é o espaço privado. Que inclusive é inteligente como gosto, né? Quer dizer, Michelangelo no espaço privado não dá, né? Você não dorme mais, né? Obrigada, viu? Bom, se não tiver mais boa visita.